Em nosso estudo de hoje, a lição 32 do livro Rumo Certo tem por título Prevenções. No capítulo dos sofrimentos voluntários, se somássemos os problemas, conflitos, obstáculos e tribulações decorrentes da prevenção que alimentamos habitualmente contra aquilo que os nossos irmãos estejam pensando ou poderiam pensar, de certo que chegaríamos a conclusões espantosas acerca da aflição desnecessária e tempo perdido. Oponhamos o bem ao mal e deixemos aos outros a faculdade de serem eles mesmos. Esse amigo ter-nos-á omitido o nome para determinada manifestação de alegria, o outro companheiro nos haverá negado a salvação que lhes endereçamos com frase amistosa, pessoa querida passou indiferentemente por nós com um semblante carregado de preocupação ou azedume, certo colega terá erguido demasiadamente a voz, ferindo-nos a sensibilidade por bagatelas, e caímos nos excessos de imaginação, fantasiando ofensas que não existem. Aprendamos a considerar que, tanto quanto nos acontece, os outros também podem sofrer lapsos de memória, contrariedades manifestas, inquietações e doenças. E lembremos-nos, toda vez que descambamos para semelhantes desequilíbrios, somos igualmente capazes de esquecer ou ferir sem participação de nossa vontade. Evitemos a prevenção no cotidiano a fim de que a nossa vida encontre o máximo de rendimento do bem. Confiança em Deus, consciência tranquila, dever cumprido, trabalho à frente e fazendo todo o bem que se nos faça possível, por todos os modos justos, em todas as ocasiões, com todos os recursos ao nosso alcance para com todas as criaturas, nunca nos previnamos contra quem quer que seja, porque os pensamentos dos outros pertencem a eles e não a nós. Gente, esse assunto é muito interessante para a gente analisar. E o que veio imediatamente à nossa mente diz respeito a pessoas que estão na direção de alguns trabalhos, mas eu vou falar inicialmente, especificamente sobre o diretor da Casa Espírita. Quando tem um dia de reunião pública, o diretor normalmente, de regra, ele é o primeiro a chegar e o último a sair da Casa Espírita. Ele procura zelar junto com outros trabalhadores para que a casa tenha higiene, limpeza, esteja arrumada, com um mínimo para que possa receber as pessoas para a reunião pública. E, de regra também, eles costumam ter mais ou menos um panorama espiritual do que vai acontecer naquele dia. Então, a gente normalmente já ouviu, por exemplo, diretores já sendo avisados previamente, hoje nós vamos ter um caso de obsessão bem complicada, hoje a gente pode ter esse problema ou aquele durante a reunião pública. Me lembro, por exemplo, de um diretor que ele foi avisado pela espiritualidade que a casa estaria sendo assaltada naquele dia, e ele ficou em alerta o tempo todo. Quando ele viu os dois rapazes que iam assaltar a casa, assentado lá nas últimas cadeiras, ele se levantou discretamente durante a palestra que estava ocorrendo, foi na direção dos dois e foi no ouvido dos dois e falou: quero pedir uma coisa para vocês dois, faz o que vocês têm que fazer sem atrapalhar a nossa reunião pública. É claro que os dois se assustaram com aquilo e foram embora, ficaram preocupados aí com o aviso que tiveram. Poderiam não ter ido embora. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou querendo dizer que normalmente as pessoas esperam uma simpatia, vamos dizer aqui, um sorriso do diretor da Casa Espírita quando vai até a reunião pública, que ele não retribui porque ele está com a cabeça preocupada com um monte de coisa. E aí o diretor da Casa Espírita passa por antipático, passa por uma pessoa grossa, uma pessoa sem educação, poxa, nem o mínimo, nem falar um boa noite, um bom dia, boa tarde, nem... porque na verdade ele está compenetrado com aquilo tudo, e não só com aquilo tudo, às vezes com problemas administrativos também. Mas você acabou julgando, prejulgando, pelo que você viu do semblante, que você queria muito ter aquela receptividade. Por isso que, normalmente, nas casas espíritas se escolhem trabalhadores para fazer esse papel de ficar na recepção, de ficar entregando a página inicial, de dar as boas-vindas,
Tem alguns, né, que até, você já veio aqui a casa é a primeira vez, eu vou te apresentar a casa e quer levar você. Aí esse, ele vai estar compenetrado daquele trabalho que ele está se propondo a fazer. Ele pode até falar que ele ali é o diretor da casa, só que ó, a cabeça dele está fervilhando agora. Tem um monte de coisa que ele está prestando atenção agora. Então vamos respeitar esse momento. Mas isso não acontece com frequência. E eu falei da casa espírita, mas a gente pode estender também para outros trabalhos, não só do diretor, e também outros trabalhos fora da casa espírita também. Que às vezes uma pessoa na posição de gerente, na posição de encarregado, na posição de chefe, também está com as mesmas tribulações, ali, mesmos problemas para resolver, problemas que só quando os outros tiverem oportunidade também de desempenhar, verão como é que a coisa funciona. Mas a gente vai aprendendo com os espíritos que a gente não deve dar muita atenção a isso, procurar consertar quando for uma coisa que a consciência aponte que deva ser consertada, mas também a gente que está de fora a aprender a valorizar o trabalho que os dirigentes estão tendo. Tem coisas que só eles vão estar resolvendo, vão estar fazendo ali. O estudo de hoje, ele vem falar do seguinte, ele vem falar daquelas pessoas que ficam com prevenções, e essas prevenções, não sei se vocês perceberam na leitura, o que os nossos irmãos poderiam estar pensando, e a gente julga pelas reações da pessoa. Ele não me deu a atenção que deveria, que eu esperava. Ele não falou o que eu queria ouvir. Até isso acontece, gente. É uma coisa que a gente começou a observar muito também. A pessoa vai até o Centro Espírita Leon Denis, que tem um trabalho de receituário mediúnico, que você bota por escrito seu nome, seu endereço, conta um problema e faz uma pergunta para os espíritos, e os espíritos, através da psicografia, trazem a resposta. A resposta normalmente não era aquela que eu queria ouvir. E aí, por eu não querer ouvir daquele jeito, ou não gostar da resposta, eu digo que a casa é fraca, eu digo que o espírito, o médium, todo mundo é fraco. Então é uma coisa bem interessante. O Emmanuel veio falando aqui, um amigo que omitiu o nome para determinada manifestação de alegria, outro que negou a salvação, não te respondeu, não apertou a tua mão, passou de maneira indiferente, e a gente vai criando prevenções, e caímos nos excessos de imaginação, fantasiando ofensas que não existem, e tem gente que realmente, eu conheço sim, chega ao ponto de desenvolver uma verdadeira aversão. Fulano é tão antipático, tratou dessa maneira, falou dessa maneira. Calma, gente, vai chegar o dia que a gente vai ter também a oportunidade de estar à frente de algumas atividades, e quando você está à frente de algumas atividades, por exemplo, a oratória. O que acontece com a gente aqui na oratória? Eu tomo a iniciativa de falar e tem muita gente que tem muito conteúdo, mas tem inibição de falar. Mas por ele ter muito conteúdo, ele julga cada palavrinha que o orador está falando. Aí quando termina a reunião, ele te chama e fala, eu não gostei do momento em que você falou isso ou aquilo. Eu falei, mas espera aí, não foi nesse sentido que eu quis dizer, não. Ou então eu tenho que explicar, né? Eu vou dar um exemplo prático. Teve uma vez que eu estava fazendo um estudo, e quando você vai estudar a Grécia Antiga, os grandes pensadores, eles tinham um pensamento assim, eu não posso fazer parte da plebe que trabalha muito, o grande pensador tem que ter tempo para pensar. Então buscava ociosidade para poder desenvolver a imaginação e do pensamento. Eu fui falar isso e uma pessoa que gostava muito de estudar a história também, admirava muito a Grécia Antiga, não gostou. Falei, não, eu estou reproduzindo o que está nos livros mesmo, né? Mas ela não gostou, porque ela gosta tanto de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, enfim, de Heráclito. Ela não gostou da maneira como eu falei e julgou daquela maneira. Então a gente aprendeu assim, o mundo é dos que fazem, faz mesmo que você receba críticas. O que tem acontecido agora também, às vezes palestra online. A pessoa não entendeu exatamente o que você quis dizer, faz uma edição e corta o que você falou. E às vezes a edição fica pior ainda, fala, poxa, ficou sem sentido. Isso sempre aconteceu. Agora está acontecendo com palestra espírita também. Mas
o que fica para a gente? Vamos acabar com essas prevenções e seguindo o conselho do Emmanuel, confiança em Deus, consciência tranquila, dever cumprido e trabalho à frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.